Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do meu bochil. É o seguinte, pensando aqui, colocar alguma. Meus alunos já me pediram um monte de vezes já. Os passarinhos estão cantando que só o caramba, hein? Meus alunos me pediram muitas vezes já para eu poder colocar algumas aulas no YouTube, pra eles poderem rever as minhas aulas. Então é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre a matéria de função. A letra tá, ó, uma desgrama. Função do primeiro grau. Função do primeiro grau, tá? O que é uma função do primeiro grau? Primeiro, o que é uma função, né? Bom, função ela é uma relação matemática específica, né? Onde você tem elementos do conjunto A e elementos do conjunto B. E o que você vai fazer? Você vai pegar os números que estão aqui, ou os elementos que estão aqui, não precisa necessariamente ser números, né? Os elementos que estão aqui, você vai relacionar com os elementos de lá. Basicamente vai ser isso. Existem algumas regras, né? Por exemplo, esse cara aqui, você tem que pensar nele como se ele fosse um atirador de flecha. Ele não pode fazer isso aqui, ó. Ele não pode fazer isso aqui, senão dá problema. Não é função isso aqui, tá? É uma relação, mas não é função. Tá? E todo mundo que tiver do lado de cá, do lado esquerdo do A, ele tem que atirar, né? Não pode ter isso aqui, ó. Não pode ter alguém sobrando. Todo mundo do lado do A tem que atirar. Do lado B, whatever. Do lado B, o pessoal pode sobrar, não tem problema não. Mas do lado do A não pode, tá? E o lado A a gente chama de domínio, que vai ser os nossos elementos de X, que a gente costuma chamar de X. E o lado B vai ser o contradomínio, tá? Que a gente costuma chamar de Y. Os elementos de Y especificamente vão ser a imagem, tá? Porque contradomínio e imagem são duas coisas diferentes. Por exemplo, esses dois pontos que eu fiz aqui são a minha imagem. Agora, o conjunto desses três pontos aqui é o meu contradomínio, né? Tem essa diferençazinha. Bom, isso que é uma função, né? Basicamente é isso, sem entrar em muitos detalhes. O que seria uma função do primeiro grau? Seria o tipo de função que ele usa especificamente nessa forma aqui, ó, na forma de uma função, na forma de uma equação do primeiro grau. A gente chama de função afim, né? F de x é a mesma coisa que y, tá? Não se preocupem com isso, é só a forma de chamar a parada, mas normalmente se chama de f de x, tá? Tem gente que chama de y, coloca assim, ó, y igual a x mais b, né? Ax mais b, beleza, não tem problema isso, né? Só que eu particularmente gosto de chamar de f de x. Bom, e o que é o a, o que é o b e o que é o x? Bom, primeiro, o a é o que a gente chama de coeficiente angular, tá? Coeficiente angular. É ele que mede a inclinação do seu gráfico, porque toda função ela vai virar um gráfico depois, né? Geometricamente falando, ela vai virar um gráfico. E aí o gráfico dessa função específica vai ser uma reta, ou uma reta subindo, ou uma reta descendo, né? Crescente ou decrescente. E aí vai ser o A que vai determinar isso, se ele vai ser subindo, se ele vai ser descendo. E o nosso B é o coeficiente linear. Coeficiente linear. E o que faz o coeficiente linear? Ele é importante pra gente, tá? Pelo seguinte fato, quando você faz um gráfico de uma função, vou dar uma adiantada aqui. Você faz o gráfico de uma função, você vai ter lá o seu eixo x, né? Você vai ter lá o seu eixo x e o seu eixo y, né? O vertical e o horizontal. O que acontece? Se você tiver, por exemplo, uma reta crescente, o gráfico de uma função crescente vai ser mais ou menos assim. Esse carinha aqui, ó, esse carinha bem aqui, vai ser o seu B. Sempre, tá? Então, o que é o B? O B, ele... Deixa eu colocar de verde, né? Ficar bonitinho, ficar na mesma cor ali que eu escrevi. Esse carinha aqui vai ser o seu B. O B, ele é o ponto que o gráfico, a linha vermelha, vai encostar no eixo Y, tá? Então, por exemplo, se você tem uma função assim, ó, f de x igual a 2x mais, sei lá, 3, por exemplo, você pode garantir que esse 3 aqui
vai ser esse malandro aqui, ó. Tá? Essa aqui é a parada. Você tem que ter sempre essa noção aí. Inclusive, tem muita questão que pede para você escrever a fórmula, né? Que é também chamada de lei de formação. E essa fórmula vai ser exatamente esse 3 aqui. Tá? Vai ser esse 3 aqui. No caso, essa fórmula não, perdão. O B vai ser exatamente esse 3 aqui. Ok. Bom, esse é o básico da função do primeiro grau, né? Quando você apresenta ela. E aí você tem várias formas de função do primeiro grau. Você pode ter ela completinha, né? Com o A, o B, tudo certinho. Ou você pode ter alguma faltando o B. Né? O B ele pode não existir. Aí se ele não existir, ela vai ser 0. Se ele for 0, significa que a função vai partir exatamente aqui, ó, no meio da origem do gráfico. Tá? O que não pode faltar é o A. Tá? Se o A faltar, não é função do primeiro grau, é outro tipo de função constante. Né? Que a gente não vai ter o X. E o X, o que é o X? O X é a nossa variável. X é a nossa variável, é aquilo que vai mudar e vai determinar o valor do Y. Tá? Variável, beleza? Aí é o seguinte, como eu tinha dito antes, nós temos o gráfico, né? Nós temos o gráfico da função afim. O gráfico de uma função afim, ele pode ser... A função ela pode ser crescente ou decrescente. O que vai determinar isso é o A, tá? Se o A for positivo, maior que 0, vou colocar aqui, ó, se ele for positivo, vai ser uma linha subindo, tá? Que a gente chama de crescente, vai ser isso aqui, ó. Então você vai ter, por exemplo, uma linha aqui. Caraca, esses passarinhos, meu irmão. Vai ter uma linha aqui, que vai ser a sua linha do gráfico, certo? Ou você pode ter, vai ser o seu eixo, né? Ou você pode ter o A menor que 0, a linha negativa, tá? Que é o seguinte, você vai ter um gráfico de novo, você vai ter o mesmo estilo, você vai ter o eixo cartesiano, x e y, e aí o que vai mudar? O que vai mudar é que, deixa eu só colocar aqui, vai, x e y, x e y. Quando o seu x, quando o seu A for maior que 0, ele for positivo, a sua linha do seu gráfico vai ser crescente. Vai ser assim, ó. Pá. Aí beleza, ela pode ser aqui, 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 ela pode ser aqui. O que vai determinar essa inclinação vai ser o seu A, né? Ou ela pode ser decrescente. Ela pode ser assim. Aí ela pode ser aqui, 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 aqui. Várias posições possíveis, né? Pode ser mais puxando lá pra baixo e tal. Vou desenhar de qualquer jeito aqui de uma forma aleatória, tá? Aí é o seguinte, como eu tinha dito antes, esse cara aqui... Aí, caraca, esqueci de trocar um negócio. Esse cara aqui, ó, vai ser o seu B. Esse cara aqui vai ser o seu B. E agora... Caraca, peraí que deu um problema aqui. Deu um problema aqui que a linha ficou verde, ela não é pra ter ficado verde. Sempre tem que clicar fora depois, senão ela fica selecionada. Então, como eu tava dizendo aqui, esse carinha aqui vai ser o seu B. Ok? Esse carinha aqui vai ser o seu B. E vai ter um ponto onde a função, a sua linha, né, a sua reta, ela vai tocar o eixo X. Esse cara aqui vai ser a sua raiz, tá? Também chamado de zero da função, que é quando a função você coloca ela igual a 0 e aí você isola o X para você calcular ela. Certo? Que vai ser o seu x, vai ser o seu zero da função ou a sua raiz, tá? Não confunda com raiz quadrada, tá? Raiz, no sentido de função, é só o valor que a função toca o eixo horizontal, o eixo x. Bom, isso aqui é o resumo, tá? Isso aqui é o resumo da matéria, né? Do que você precisa saber da matéria de função do primeiro grau. Bom, aí vem os exercícios, né? Você obviamente tem que fazer exercício, senão dá problema, né? Peguei aqui os exercícios o site famoso de internet que a galera costuma pegar para poder estudar, né? Esse site tipo Brasil Escola, essa galera assim, né? Esse site você pode pegar para você começar os exercícios, né? São exercícios mais simples, mais direto, você começa a pegar e depois você tem que recorrer a algum livro ou algum outro site de questão especificamente para você filtrar melhor as questões e pegar questões mais difíceis, né? Mas começa sempre nível 1, cara. Nunca vai para nível 2 direto, não. Não vai para nível 3 direto também. Começa lá, ó, nível 1, depois
nível 1.1, depois 1.2, vai subindo devagar, faz um monte de exercício de cada um pra você poder ganhar confiança, cara. Porque o que mata o aluno é a confiança. O cara não tem confiança, aí ele acha que ele é burro, que ele não consegue fazer nada, não consegue entender, aí se frustra e desiste da parada que ele quer fazer, tá ligado? Então, vá nível 1, nível 1.1, nível 1.2, suba devagar, faça um monte de exercício de um só, pra você ganhar confiança na parada. Aí é o seguinte, vamos fazer a questão aqui. Uma pequena empresa que fabrica camisetas verificou que o lucro obtido com a venda de seus produtos obedece à função. Vamos lá. L de X, sempre bom reescrever, né? Pra poder explicar. L de X igual a 75X menos 3.000. Bom, antes de terminar a questão, de ler a questão aqui, vamos tentar entender. Lucro, o que é lucro, velho? Por exemplo, se você compra uma caneta por R$2, você compra uma caneta por R$2 e você vende, você compra por isso, e você vende por 5, você vende por 5, qual que foi o seu lucro? O lucro foi 3, né? Lucro é o quê? Lucro é aquilo que você tem em excesso, né? É a coisa mais antiga da humanidade. Compra por 1 e vende por 2, pô. O mais clássico possível. E se o cara estiver precisando muito, tu vende por 4, tá ligado? Tu vende por 10, tu vende por 20. Joga, você ganhar uma grana em cima, tá ligado? Tu vai e faz essa parada aí. Então, se você usar essa ideia de lucro, o que você pode pensar aqui na sua função? O que seria esse 3.000 aqui, por exemplo? Ele tá tirando 3.000, sei lá, se ele tá tirando 3.000, provavelmente esse 3.000 aqui é algum tipo de custo dele, né? Algum tipo de custo que ele tem. Então, tipo assim, para ele começar, é como se ele começasse já tendo que gastar 3.000 para começar a ganhar dinheiro depois. Obviamente, né? Sempre que você quer ganhar dinheiro, você tem que gastar um pouco primeiro, né? Você quer ganhar dinheiro vendendo água. Você primeiro comprar água. Aí você gastou R$50 para comprar todo o fardo de água. O que você vai fazer? Para você começar a ter lucro, tem que ser a partir de 50. Primeiro você zera, depois você começa a ganhar. Bom, sendo L de X o lucro em reais e X o número de camisetas vendidas para 40 menor que X menor ou igual a 120, deixa eu colocar isso aqui. 40 menor que X menor ou igual a 120. O que significa isso? Se o X é o número de camisetas, significa que essa fórmula aqui de lucro, ela só vale se a pessoa vender entre 41 até 120, né? Porque não inclui o 40, que é... Como não tem esse sinalzinho aqui, esse tracinho em cima, embaixo, não inclui o 40. É do 41 pra frente, até o 120. 121 já não vai servir essa fórmula aqui, vai ser outra coisa, né? Aí, sei lá, vamos supor que o cara vendeu 150 camisetas, não teria que lucrar mais? Não sei, às vezes para produzir 150 camisetas, ele precisaria comprar mais material, aí vai ter mais gasto e tal, aí isso vai, obviamente, afetar o faturamento e o lucro do cara, né? Então, essa fórmula só serve para esse intervalo aqui de valores. Para que o lucro da empresa chegue a 4.000, deixa eu sublinhar isso aqui. Para que o lucro da empresa chegue a 4.000, o menor número de camisetas a serem vendidas é o menor número de camiseta. Camiseta na questão é o X, ó. Se você observar, X o número de camisetas. Então, o que ele quer saber é o seguinte: qual que é o valor de X quando o seu lucro é igual a 4.000. Ou seja, você vai pegar a sua função inteira, essa função inteira aqui, e ela tem que ser igual a 4.000. Tem que ser igual a 4.000, é isso que você vai escrever. Então, a partir do momento que você sabe o que você tem que fazer, o que você faz? Você vai e sistematiza, né? Então, 75x menos 3.000 igual, meu Deus do céu, que letra desgraçada. Tô muito tempo sem escrever em mesa digital. Aqui nos passarinho, pá, só cantando. Aí é o seguinte, conta de padaria, tá? Nós queremos isolar o X, nós queremos deixar esse X aqui sozinho. O que a gente faz? Joga todo mundo que não é X pro outro lado, né? Aí vai vir aquele cara chato, mas na verdade não joga, na verdade você vai zerar, vai colocar 3.000 de um lado e 3.000 do outro. Eu sei, filho, eu sou formado, tá? Eu sei, eu estudei essa merda. Não sei falar que é isso, tá ligado? É só você pegar e faz do jeito do processo, cara. A equação, a função... Você tem que ser preguiçoso, gente. Não preguiçoso pra alcançar os seus sonhos, mas na matemática você tem que ser preguiçoso, cara. Quanto mais preguiçoso você for,
Melhor vai ser pra você, porque você vai ficar pensando, que eu tenho que fazer para que eu faça essa parada de uma maneira mais rápida e mais fácil. E aí você vai acabar usando porque o preguiçoso quer acabar logo pra ele se ver livre, né? Então você vai fazer isso. É preguiçoso nesse sentido que eu falo, né? Aí é o seguinte, vamos lá. Passei o 3.000 que tá negativo, vai pro outro lado. Pula o sinal de igual. Ele vai trocar, né? Vai trocar a função dele. 4.000 mais 3.000 vai dar 7.000. Correto? E aí, o que o 75 tá fazendo com o X? Sempre que você tiver um número colado na letra, como matemática eu disse que é um bicho preguiçoso, vai ter sempre um vezes aqui, tá? Só que a gente só coloca quando a gente precisa. E aí você vai jogar ele pro outro lado, ele vai ficar dividindo. Então você vai fazer 7.000 dividido por 75. Aí o cara vai falar assim, ai, mas não pode. Ai, que absurdo ter que escrever em forma de fração. Eu também gosto de escrever em forma de fração, mas não precisa não, velho. Escreve o bagulho dividido e acabou, mano. Pode até fazer de cabeça se você quiser, velho. Entendeu? Aí fazendo essa conta aqui, bom, aí chega aquele momento que todo mundo não gosta de dividir, né? O ser humano é egoísta pra caraca e não gosta de dividir. Aí o cara vai chegar lá, vai armar a conta dele, né? Vai armar a conta dele pra dividir, vai pensar, eu não sei fazer, a pessoa não gosta de dividir. Ninguém gosta, cara. Bem-vindo ao mundo, tá? Bom, o que você vai fazer? A divisão é a única conta que você começa da esquerda pra direita, tá? Então você vai pegar pelo primeiro 7. Não dá porque o maldito 7 é menor que 75. Então aí você pensa assim, ai, pessoal, então eu vou pegar o 70. Só que ainda é menor, né? Então você tem que pegar os 700. E aí, o que está escrito aqui? 700 dividido por 75. Ou seja, qual o número que multiplicado na tabuada de 75 que vai dar 700? Aí você vai falar para mim, professor, mas eu não sei a tabuada de 75. E eu vou responder, quem disse que eu sei? Quem disse que eu tenho decorado isso, cara? Tu vai chutar, porra. Tu pega o 75 e tu vai chutar um número de 1 a 9, né? Minha dica, chuta o 5, pô. Que é o meio do caminho. Aí você sabe se tem que chutar maior, se tem que chutar menor. 5 vezes 5... 25, 5 vezes 7, 35, com mais 2, 37, tá muito longe, né? Então vamos chutar um maior. Aí vai uma outra dica, tá? O último número aqui é 0, velho. O que significa isso? Para você multiplicar um número por 5, o último número aqui sendo 5, pra dar esse 0, tem que ser um número par, cara. Então coloca um número par na parada, velho. Não vai chutando um número ímpar, não. Se der, vai ter que chutar um número ímpar, né? Mas chuta um número par, pô. Aqui vai dar, ó, 40... Sobe 4, 8 vezes 7. Mano, eu odeio a tabuada de 8, velho. Sempre demoro pra lembrar. 8 vezes 8, 64. 64 menos 8, 56. 56 com mais 4, 60. Não sei, hein? Porque olha só. Se a gente for colocar o 8 aqui, não dá certo. Tem que ser o 9, tá? Porque o 9 seria o quê? 600 mais... Ô, caraca, que 6, tá louco? Mais 75, certo? Porque... Tabuada de 75 é 75 mais 75 mais 75, então é só somar mais 75 aqui. Dá 675, é o mais próximo, né? Então o que acontece? Dá 675. Aí você tem que se perguntar, quanto que falta? Quanto que falta para chegar a 700? Você vai fazer a conta de menos, vai dar 25, certo? Aí baixa o próximo número. Você sempre vai baixar o próximo número aqui para você poder dividir a próxima etapa. É sempre o resto que sobrou colocado o próximo número na sequência, tá? Então não vai somar, você vai colocar ele baixando mesmo, você vai concatenar, né, um número no outro. Aí você vai pensar agora, 250 vezes 75. Bom, a gente fez aqui o 5 e o 5 deu 375. Então vamos chutar um número menor, né, que o 5, sei lá, o 3? O 4 não sei, se acho que o 4 vai ficar muito perto ainda, né? Porque o 4 é menos 75, é 300, vai ainda ficar próximo. Vamos testar o 3. 3 vezes 5 vai dar 15, sobe 1. 3 vezes 7, 21. 21 com mais 1, 22. Pô, tá aqui. 93. 93, aí pra chegar a 250 sobra 25. Aí você vai fazer, professor, mas ficou sobrando. Calma, vai. Isso aqui é questão, cara. O que você quer saber? Você quer virar especialista ou você quer acertar a questão? Ou você quer ir bem numa prova? O que você quer fazer, velho? Entendeu? Provavelmente você quer ir bem numa prova. Nem todo mundo ama matemática. Ai, matemática, que delícia, maravilhoso. Ah, não, velho. Você quer acertar a questão. Então, se aqui já deu 93, você não precisa continuar a tua conta, velho. Vê se tem algum número próximo. Ó, tem 93 e 94. Aí lascou-se. A gente tem que fazer a conta, né? Por que tem que fazer a conta? Porque, por exemplo, se for 93,7, tu vai ter que arredondar pra cima, né?
Mas vamos ver se o número aqui a gente arredonda pra cima ou pra baixo. Bom, sobrou 25, né? O que a gente vai fazer? Coloca uma vírgula e quando eu faço isso, coloco um zero. 250 de novo, então é o mesmo número. 93,3. Aí vai sobrar 25. Vai ficar uma dízima periódica isso aqui. Ou seja, o número depois da vírgula é 3. 3 está mais próximo de 93. 93,3 está mais próximo de 93 do que está próximo de 94. Então você vai arredondar para baixo. A sua resposta é a letra E, 93. Acabou-se, tá? É assim que a gente vai fazer essa questão. É óbvio que ficou maior porque eu tô explicando, né? Mas o cara que tá fazendo isso na hora assim vai fazer rapidinho, não vai precisar falar as coisas, explicar as coisas pra você mesmo. No início você vai ter que explicar um pouco pra você mesmo, né? Porque você precisa aprender a parada, mas depois de um tempo, acabou-se. Vamos para a próxima. Biribiri, deixa eu ver, tem mais uma questão aqui, vamos pegar uma questão com gráfico, né? Questão com gráfico, essa questão aqui é bacana, caiu no Enem em 2017. Olha só, que questão legal. Questão legal e questão imbecil, né? Imbecil não no sentido dela ser escrota, mas no sentido dela ser idiotamente fácil. É o seguinte. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. Tá. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Então, dia 1 até dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia do dia 30. Ok. Ou seja, continua ganhando grana no mesmo jeito. A expressão algébrica do lucro L em função do tempo T é... O que significa isso? Vamos traduzir aqui, ó. Tá escrito o seguinte. Qual que é a fórmula do L? A gente sabe que isso aqui é uma reta. Se isso aqui é uma reta, significa que a fórmula do L é uma função que é o quê? AX mais B. Só que aí você vai falar assim, professor, mas não é X, é T. Então você vai e troca a bodega da letra, né, velho? Então é o quê? AT mais B. Ok? Bom, o que você precisa então para você poder acertar essa questão? Você precisa saber o A e você precisa saber o B. Minha dica é, vai sempre no B, velho. O B é o que vai mandar, vai fazer você acertar ou não. Se você olhar o foco em gráfico, entendeu? Você vai ver que a sua linha de lucro, a sua reta, a sua linha aqui, ó, que eu tô colocando o verde em cima dela, tá? A sua linha, ela tá cortando o eixo Y bem no 1000. Bem nesse cara aqui, ó, 1000 negativo, tá? Vamos jogar uma lupa aqui. Tá escrito assim, ó, 1000 negativo. Ô, caramba. Tá, professor, e o Kiko? O que significa isso? Significa que o B, lembra que eu falei que o B é o coeficiente linear, ele é onde a sua reta toca o eixo vertical, o eixo Y, no caso aqui é o lucro. Então, o que acontece? A sua fórmula, ela não começa com todas as letras, ela começa assim, ó, A de T menos 1000. Menos 1000. Aí você tem que pensar assim, tá, e aí? E aí que é o seguinte, tem como já marcar a questão e acertar? Claro que tem, pô. Olha aqui. 3.000, 4.000, esse aqui é zero, tá? Nem colocou o bagulho aqui, esse aqui é zero. Menos 1000 e 3.000. Qual que é a única que tem o 1000 ali? Pô, meu irmão, tu tá fazendo a prova do Enem, 90 questões, tu vai marcar o quê? Tu vai querer até o final ou tu quer acertar a bodega da questão? Acabou, pô, letra D. Ou seja, o A é 200, o A é 200, tá? Aí você vai falar assim, professor, mas e se eu quiser fazer até o final? Como que eu faço até o final, professor? Me ajuda, me ensina, pelo amor de Deus. Tá, beleza, então. Pra galera que é mais chata, né? Galera que é mais chata igual eu também faria isso. Vamos fazer o seguinte, vou copiar esse gráfico aqui. Vamos expandi-lo. Caraca, fiz merda. Coloquei por cima da equação. Ó, vamos expandir ele bem aqui, ó. Se liga. Tem uma parada que eu não falei ali na parte teórica, mas a gente pode falar agora no exercício. Que é o coeficiente angular, tem uma fórmula para você calcular ele, tá? O coeficiente angular na matemática, olha o nome, angular. Angular tem a ver com o quê? Ah, pessoa, tem a ver com batata. Não, né, porra? Tem a ver com ângulo. É esse carinha aqui, ó.
Esse carinha aqui é o seu A. Esse ângulo aqui, ângulo θ, a gente vai ser definido pelo coeficiente angular, pelo A. O que você vai fazer? Como que ele é definido isso? Ele é definido por tangente de θ é igual ao seu A. Então, o seu A que você quer achar é igual a tangente desse cara aqui. Para quem não lembra, né, o que é tangente? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Aí você vai falar assim, professor, mas aonde que tem triângulo ali? Aí eu vou falar pra você, pô, você tá de sacanagem com a minha cara, né, mano? Pô, sério mesmo que você não sabe? Onde que tem triângulo ali, pô? Olha aqui. Olha aqui. Olha essa merda aqui. Olha essa... Os passarinhos estão cantando. Pá, 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 pá. Os passarinhos, meu irmão, tava calado o dia inteiro. Aí quando eu vou gravar o bagulho, eles começam a falar. Os passarinhos são fogo, meu irmão. Aí, beleza. Se liga só. Você tem um triângulo aqui. E esse triângulo, gente, olha, o que ele parece aqui, hein? O que ele parece aqui, hein? Não parece um triângulo retângulo? Bom, o triângulo retângulo, a gente consegue determinar as medidas dos catetos dele. Se você observar o seguinte, ó. Essa linha aqui... Deixa eu colocar de outra cor, vai. O preto vai ficar misturado com a linha preta de baixo e o 20 pode confundir. Então é o seguinte, essa linha... Vou colocar de verde não, vou colocar de roxo. Roxo, lilás, whatever. Magenta, whatever. Essa linha aqui, ó, ela é o próprio eixo X. Ela é o ponto zero aqui. E aqui, em cima, é o 3000. Então você vai pensar o seguinte, qual é a distância do zero até o 3000? Do zero até o 3000, uma pessoa anda quantos passos? 3000. Né? Se cada número for um passo, 3000. E agora você tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Vou pegar esse verde mesmo, whatever. Aqui é 5 e aqui é 20. Do 5 até o 20, qual é a distância que se anda do 5 até o 20? Você anda 15, né? Ah, professor, como é que você sabe fazer isso? Pega o final menos o inicial. 20 menos 5 dá 15. Ou seja, você tem aqui, ó, o cateto oposto. E você tem aqui o cateto adjacente. Ô, professor, como é que você sabe que é o oposto? Porque o ângulo de referência nosso é esse teto aqui, ó. Você sempre precisa, seno e cosseno, tangente, você sempre precisa de uma referência. A sua referência vai ser o ângulo, você vai se posicionar. Imagina que tem uma criatura abissal aqui, pô. Entendeu? Olhando pra frente. Se ele olha pra frente, quem tá na frente é o oposto, porque tá na frente. E quem tá do lado é adjacente. Aí você vai falar assim, professor, por que do lado não pode ser esse aqui? Porque esse aqui tá na frente do 90, pô. Na frente do 90, oposto a 90 é sempre a hipotenusa. Então não inventa a merda de colocar o número daqui não, tá? Não faz isso, pelo amor de Deus, cara. Seja simples na parada. Porque é simples. Matemática básica é simples, velho. Aí é o seguinte, cateto oposto seria quem? Seria o 3000. Né? E o cateto adjacente seria o 15. E aí? Quanto que dá 3.000 dividido por 15? 30 dividido por 15 vai dar 2, sobra 0. Pega 0, 0. Então, 0, 0. Ou seja, aqui é 200t menos 1000. Como a gente tinha acertado antes, letra D. Acabou! Tão simples quanto parece, tá? E você pensando, ai meu Deus, não sei nada, não sei matemática, eu sou burro. Para com isso, cara. É só você se esforçar, meu irmão. Você não tem que inventar, só tem que entender. Bom, acho que eu vou fazer só 2 exercícios mesmo, tá? E fica aí, ó. O resuminho aqui. Montei um resuminho pra galera pra ficar um pouco mais organizado, né? Você tem aqui a função afim, né? Função afim ou função do primeiro grau. Você tem aqui a forma da função, que é f de x igual a x mais b. A sendo coeficiente angular, b sendo coeficiente linear. Você tem aqui o gráfico. Você tem a função, quando o A é maior que o zero, quando a função é crescente, ela vai crescendo. Ela vai ser nesse tipo de inclinação aqui. Lembrando que o B aqui é o nosso ponto onde corta o eixo Y, né? Quando for decrescente vai ser desse jeito aqui, ó. Vai ser decaindo, o B é onde corta o eixo Y. E fiz um resumo para coeficiente angular aqui também, ó. Seria o seguinte, o A é igual a tangente do θ, né? Y menos Y0, que é a distância do Y, e X menos X0. X0 que é X inicial, né? Y inicial. Tipo variação de Y, variação de X. Tipo da física, né? Que tem variação de velocidade final menos velocidade inicial.
E aqui tá um exemplozinho, tá? Um exemplozinho com essa situação de, de cálculo de coeficiente angular. Você tem a reta, aí eu coloquei aqui um x0, y0, um x final, y final. Fiz um triângulo aqui, fiz o desenho do triângulo retângulo, né? Aqui é a distância do y, aqui é a distância do x. O ângulo é a inclinação aqui, é esse ângulozinho aqui, ó. Não destaquei ele, mas é esse ângulozinho que a gente tem aqui. E aí tá o nosso resumo, tá? Talvez a gente volte aí com mais exercícios dessa parada aí, dessa matéria. E valeu, um abraço.